A paz do Senhor, meus irmãos, tudo na bênção? Vamos para mais um vídeo, mais uma videoaula aí na nossa série de estudo Profetas Menores. Hoje nós vamos estar falando sobre o profeta Oséias, seu tempo, sua mensagem, o tema do livro, como se encontrava o povo no tempo do profeta, para quem foi direcionada a sua mensagem. Então teremos uma aula muito rica, de grande aprendizado. E se você ainda não viu o nosso vídeo anterior a esse, Introdução aos Profetas Menores, vá lá, assiste o vídeo que você vai aprender muito. E aqui a gente não vai poder estar trazendo muita coisa, porque nós já temos uma introdução aos profetas menores, e aqui é uma sequência lógica, seguindo aí aos 12 profetas menores. Então se inscreva no nosso canal, vá lá, se inscreve para que você tenha aí a cada vídeo postado, publicado, você recebe aí de primeira mão, você vai lá, manda lá no sininho lá, para que você tenha um acompanhamento aí de cada vídeo que nós estaremos postando. Sendo assim, vamos lá, Deus é conosco, mais uma videoaula Profetas Menores. E eu vou estar lendo aqui no livro do profeta Oséias, capítulo 1, versículo 1. Nós vamos ler apenas o primeiro versículo e daí nós vamos destrinchar a vida e a obra do profeta Oséias. Veio a palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Que Deus nos abençoe. Queremos ser grato ao nosso Deus, queremos ser grato ao nosso Senhor por estar aqui podendo ajudar na obra de Deus, podendo estar auxiliando de uma forma prática, de uma forma simples, mas podendo enriquecer não só a minha vida, mas a vida de todos aqueles que estarão fazendo parte desta videoaula, Que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Vamos lá, nós temos 12 profetas a qual nós estaremos estudando, e nós estamos dando início hoje ao primeiro profeta por nome Oséias. Então nós já começamos falando sobre o seu nome, porque cada profeta, Deus vai usar o nome desses profetas para já trazer uma simbologia daquilo que estava o tempo, daquilo que estava o povo e aquilo que o profeta ia trazer sobre si. Então, o nome Oséias quer dizer salvação. Trazer salvação. E como a nação estava se perdendo, Deus queria trazer esta salvação para o povo. E o profeta Oséias, ele vai ser usado com a sua vida, com o seu testemunho, com o seu relacionamento conjugal, com a sua família. Ele vai demonstrar aquilo que Deus queria trazer para o povo. Então, nós vamos aprender muito com o nosso profeta Oséias. Então, o nome Oséias quer dizer salvação. Uma outra tradução do nome é livramento. Oh, glória, que bênção. O profeta Oséias profetizou nos dias do reis Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Então nós temos agora a divisão do reino, e o profeta Oséias, ele coloca no seu livro essa informação que é muito singular deste profeta. Outros deixam escapar, como Joel, não deixa muita informação do tempo da sua mensagem. Mas aqui nós podemos datar a época em que o profeta Oséias começa as suas profecias. Ele deixa escapar essa boa informação do dia que ele começa a profetizar. Reino do Sul, nós temos os reis Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. No Reino do Norte,
Reino do Norte, capital Samaria, nós temos Jeroboão II. Jeroboão II, ele está reinando e a profecia de Oséias vai ser direcionada para esse rei e não deixando também de falar para o seu povo ali em Judá. Mas nós temos como pano de fundo o cenário de Israel, as 10 tribos, o Reino do Norte, por capital Samaria. Reino do Sul, capital Jerusalém. Reino do Sul, Judá, capital Jerusalém. Bom, e outra informação que ele deixa escapar no versículo que nós lemos aqui é a identidade do seu pai, filho de Beirim. Iniciou seu ministério profético logo após Amós, sendo o seu mais longo. Então, o tempo que o profeta ele vai ser usado por Deus, nós já temos lá no Reino do Norte um profeta sendo usado de uma forma muito forte, por nome Amós. Amós já está no cenário. E Deus agora vai pegar para auxiliar o ministério de Amós, ele vai pegar Oséias. E Oséias também vai profetizar para o Reino do Norte. E ele começa suas profecias logo após o início do ministério de Amós. Só que o ministério de Oséias é um ministério mais extenso, mais longo do que o de Amós. Mas podemos ver que Deus está levantando homens para não perder o seu povo. O seu povo precisa ouvir a sua voz. Então nós temos homens que estão se levantando para poder trazer as suas profecias. Então vamos lá. Suas profecias foram direcionadas para o Reino do Norte, Israel, advertindo o povo quanto à destruição em 722 pelo Império Assírio. Então veja bem, tem algo para acontecer. O Império Assírio está se fortalecendo, está se levantando, e agora tem pretensões de invadir Jerusalém. Mas antes que isso venha acontecer, antes que a destruição aconteça, Deus está dizendo: acorda, vigia, para que este mal não venha acontecer. Então, o juízo estava por vir. Mas se o povo tivesse um verdadeiro arrependimento, o povo se voltasse para Deus, o mal não chegaria até a nação. Deus estaria agindo em favor da nação. É por isso que entra agora Oséias para trazer aí essa advertência ao povo. Cuidado, a eminência do juízo está chegando aí. Foi contemporâneo de Amós, Miqueias e Isaías. Gente, presta atenção. Isso aqui é muito forte, porque está no cenário profético profetas sendo usados, e são profetas de peso, auxiliando o ministério de Amós, o ministério de Isaías, o ministério de Oséias e o ministério de Miqueias. Quantos homens Deus tem levantado, homens fiéis a Deus, homens que eram porta-voz, homens que eram atalaia, homens que eram instrumento de Deus. Então nós temos verdadeiramente grandes homens, grandes profetas sendo usados. Não é só Oséias que está no cenário, né? Estamos vendo aqui quem ele era contemporâneo. Vamos falar um pouco sobre a sua família. Casou-se com Gomer, uma esposa infiel, que retrataria a infidelidade de Israel para com Deus. Casou-se com Gomer, uma mulher infiel, para retratar a infidelidade de Israel para com Deus. Isso aqui é terrível. Oséias agora, ele vai ter na sua vida um casamento, matrimônio, ele vai contrair filhos, e tudo que vai acontecer na sua vida, na sua família, será
uma comparação de Deus para com seu povo. Isso quer dizer que o profeta estaria vivendo na pele, sentindo na pele aquilo que Deus estava sentindo em relação ao seu povo. Teve 3 filhos, os quais receberam nomes proféticos. Oséias terá 3 filhos. Vamos analisar agora um pouco o nome dos filhos de Oséias. Primeiro filho, Jeriel. Jeriel, a tradução do nome quer dizer Deus espalha, desunião. Olha que coisa terrível. O primeiro filho de Oséias nasce. E o nome profético desta criança era o cenário do povo. O povo estava espalhado. O povo estava desunido. E Oséias agora está retratando no seu filho como que está toda a nação de Israel. Segundo filho, Lo-ruama, que quer dizer não compadecida ou sem afeto. Que coisa tremenda! O nome desta criança quer dizer não compadecida, sem afeto. Isso aqui nós vamos descobrir, essa palavra sem afeto, daqui a pouco nós vamos entrar no cenário em que o profeta está profetizando e você vai entender porque o profeta está colocando o nome no filho de Lo-ruama, que quer dizer sem afeto, sem compaixão, sem amor. E isso nós vamos retratar dentro do cenário que o povo estava vivendo. Vamos descobrir isso? E quando nós estudamos o livro de Amós, aí a gente vamos estar aqui, né, abrindo mais o leque acerca desse cenário de como o povo estava vivendo. Terceiro filho de Oséias, Lo-ami. Lo-ami. A tradução quer dizer não meu povo, não é o meu povo. Indigente espiritual. Que coisa forte, né? O povo estava desviado de Deus. O povo estava afastado de Deus. E o nome profético do terceiro filho está dizendo, não é meu povo, se distanciaram, se afastaram. Indigente espiritual. Não tem identidade. Esse povo não me representa. É isso que Deus está tratando com o povo através de Oséias. Então Oséias teve os 3 filhos e todos os filhos tratando aí de uma forma profética. Vamos para o tema central do livro de Oséias. Primeiro, eu dividi aqui muito rápido aqui, que é para a gente poder ter uma noção, né? Uma visão panorâmica, não aprofundada, uma visão panorâmica do livro de Oséias, para que a gente possa entender. Então eu dividi aqui em apenas 2 tópicos o tema do livro. Primeiro, julgamento divino. Segundo, amor restaurador de Deus. Isso aqui é muito bom. Essa divisão aqui ficou muito boa porque, como o profeta está trazendo a eminência da destruição que está por vir, por outro lado, o profeta vai falar do amor de Deus, quando se tem um verdadeiro arrependimento. Então o livro de Oséias, ele trata desse amor e revela o amor de Cristo para com a igreja. Vamos ver isso aqui logo mais. Daqui a pouco a gente chega lá. Vamos agora falar um pouco do cenário em que o profeta está sendo usado para profetizar. Oséias iniciou o seu ministério durante os últimos dias do rei Jeroboão II. Deixa eu falar um pouco, já que estamos falando do cenário, deixa eu falar um pouco sobre esse Jeroboão II. É filho do tal Jeroboão, lembra? Jeroboão II
dentro dos reis de Israel, o Reino do Norte teve 19 reis em 9 dinastias. Dinastia é aquele reinado de pai para filho. Tivemos 19 reis em Israel, um pior do que o outro. Um pior do que o outro. O que mais se destaca entre eles, logicamente, seria Acabe. Mas o rei que mais fez Israel, o Reino do Norte, prosperar foi Jeroboão II. Jeroboão II, ele vai trazer crescimento para a nação. Ele vai fazer política com a vizinhança. Ele vai consolidar o seu reino. Ele vai governar de uma forma que a prosperidade estará entre o povo. A política está funcionando, a religião está funcionando de uma maneira falsa, mas está funcionando. Então, Jeroboão II, ele consegue trazer uma grande prosperidade para o Reino do Norte. Nenhum rei do Reino do Norte conseguiu desenvolver tanto Israel como Jeroboão. Agora ele está no final do seu reinado e ele está recebendo informações de Deus, de tudo aquilo que está acontecendo, de uma falsa prosperidade, uma prosperidade que não provinha de Deus, uma política falsa, uma religião distanciada dos princípios de Deus. Havia culto, mas Deus não estava presente no culto. A falsa religião trazia uma falsa segurança, porque os falsos profetas estavam em evidência. Profetas como Amazias, lembra de Amazias? Aquele sacerdote que foi lá contra Amós e manda Amós voltar lá para o Reino do Sul e não profetizar mais sobre Israel, trazendo profecias de juízo, já que tudo estava em paz, tudo estava crescendo em andamento, a indústria, o comércio, a pecuária, a agricultura estava desenvolvendo. E o povo agora está iludido com esse crescimento. Outra grande denúncia do profeta dentro desse cenário é que os ricos estavam ficando cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Por quê? Os ricos estavam tramando, não conseguiam dormir à noite para saber como que iam ter lucro no outro dia em cima dos pobres. Esse é o cenário. Israel desfrutava de uma falsa prosperidade econômica, paz política, que acabariam em conduzir o povo a uma falsa segurança. Então, esse senso de segurança que o povo tem, sabe aquela época que tudo vai bem, tudo está dando certo? Eu não estou muito bem com Deus, mas eu estou indo lá na igreja, estou fazendo umas coisas, né? Estou sacrificando, então está tudo bem. Deus vai perdoando. Eu sei que a gente está cometendo uns pecados, mas o negócio é crescer, o negócio é ter lucro. Não importa como vai ter os lucros, o importante é a gente ter lucro. Esse é o cenário a qual o profeta está profetizando. Logo após a morte de Jeroboão, no ano 753, porém a nação começa a deteriorar-se e caminhar velozmente à destruição. Então, em 753, morre o rei Jeroboão II. E após aí, são sucessivos naufrágios
espiritual, econômico, político. A miséria está tomando conta, não uma miséria em valores, mas uma miséria diante de Deus. E Oséias se levanta para trazer essa denúncia. E quando nós olhamos para a vida de Oséias, vamos falar um pouco da sua vida familiar, a família de Oséias. Descobrimos que seus filhos estão trazendo uma mensagem profética até nos nomes. E a sua esposa Gomer, ela tem o seu lado profético pela infidelidade que ela tem a Oséias. Quando Deus manda Oséias casar com Gomer, a Bíblia vai dizer mulher de prostituição. E o melhor entendimento é dizer que quando Oséias casou com Gomer, Gomer era casta, era separada, era santa. E depois do casamento ela veio se prostituir, indo atrás outros homens. Lembre-se que Gomer está trazendo uma simbologia de como está a nação de Israel. Aquele povo separado, aquele povo escolhido. Então Gomer foi separada para Oséias. E depois passou para o lado da infidelidade. O povo de Deus foi separado por Deus. E depois foi após outros ídolos, se prostituindo. Então, prostituição para Deus é infidelidade indo após outros deuses. E Gomer, ela vai após outros homens, larga Oséias e de alguma forma ela se endivida. E Deus vai ter uma conversa com o profeta e pergunta: Oséias, tu tem algum dinheiro aí? Tem algum depósito? Tem alguma reserva? E Oséias diz: tenho. Por quê, Senhor? Vai lá e compra a Gomer, porque Gomer se prostituiu, se endividou. Agora, antes de tu ir até Gomer, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu ama? Tu tem amor? Qual é a tua qualidade de amor a Gomer? E Oséias demonstra um grande amor por Gomer, a ponto de pegar as suas economias e ir lá e comprar Gomer novamente. E diz para Gomer: a partir de hoje, tu serás separadas para mim e não irás após outros homens. E Gomer é restaurada. Gomer agora vai viver uma vida purificada com Oséias. Deus transforma a situação dos seus filhos. E no capítulo 2 e no capítulo 3, nós estamos vendo a transformação da vida de Oséias, da sua família, a sua família sendo restaurada. E Deus brada do céu e diz: agora este é meu povo. Oséias, assim como eu fiz com a tua família, assim como eu restaurei a tua família, é isso que eu quero fazer com o meu povo. Então a lição que nós temos é que a família de Oséias, ela passou por dificuldades. Da pureza veio a corrupção, mas Deus, com o seu poder, restaurou a família de Oséias. E é esse mesmo poder restaurador que Deus quer fazer
com o seu povo. Quer trazer, através desse amor que ele cobrou de Oséias, e dizer: Oséias, é desse jeito que eu amo o meu povo. Conclusão do nosso estudo. O livro de Oséias revela o amor de Deus para com Israel e de Cristo pela sua igreja. Que coisa linda é o livro de Oséias. Que coisa maravilhosa é a gente poder aprender com a vida desse profeta, em que sua biografia, os seus escritos, está traduzindo o grande amor de Deus para com o seu povo e o amor de Cristo para com a sua igreja, porque Cristo morreu, pagou o preço pela sua igreja. Glória a Deus, glória a Deus. O pecado traz juízo, mas o arrependimento sincero traz o perdão restaurador. Pecado e morte são irmãos gêmeos, são irmãos siamês. Pecado e morte andam juntos, se entrelaçam. E só há um jeito de se livrar do pecado: é tendo um arrependimento sincero e buscando diante de Deus a restauração. E eu fico maravilhado com esse escrito, porque ele vai mostrar que tem jeito sim. A nação de Israel não precisava ser destruída no ano 722. O Império Assírio já tinha vindo e não tinha conseguido nada. Lembra de quando o Império Assírio se levantou e estava como rei Ezequias, e o profeta Isaías estava do lado do rei, e o rei buscou arrependimento, buscou em Deus, e viu como que Deus trabalhou destruindo todo o exército assírio. 185 mil soldados foram vencidos, simplesmente quando o rei se arrependeu. Quando o rei foi buscar ao Senhor e falou: olha, eles confiam em carros, eles confiam em cavalo, mas nós confiamos no Senhor. Com eles está o braço de carne, de ferro, mas conosco está o Senhor nosso Deus para guerrear as nossas guerras. E a Bíblia vai dizer que, segundo as Crônicas 32, o povo se anima nas palavras de Ezequias. Que coisa boa, que coisa forte, né? Então, a exemplo do que aconteceu com Ezequias, Deus poderia trazer à nação esse livramento diante de um arrependimento total e sincero. Nunca deixe o pecado te vencer. Nunca acredite que para a tua vida não há chance para o arrependimento. O arrependimento é uma dádiva deixada por Deus. Deus olha para o nosso coração sincero e recebe o nosso arrependimento, e com a sua misericórdia, a sua graça, Ele nos restaura. Fique na paz de Deus e até ao nosso próximo vídeo, a qual nós estaremos falando sobre o profeta Joel. Que Deus te abençoe.